Eu estou falando com vocês aqui, são 17 horas e 6 minutos, terça-feira, dia 30 de agosto. Nesse horário, 5 horas da tarde, terça-feira, nesse horário ainda não é possível saber qual foi o resultado da votação do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Eu estou seguro de que na virada dessa noite, no máximo quarta-feira até o meio-dia, ou durante o dia, ela será cassada. Não tem como, né? O governo precisa 54 votos, o governo Temer precisa 54 votos para mandar a Dilma de volta aqui para Porto Alegre. O ministro-chefe da Casa Civil está fazendo as contas, ele não costuma errar nessas contas, hein? O Eliseu Padilha. Ele disse que foi 60 votos, 60, 61, há quem aposta até num pouquinho mais. A presidente Dilma Rousseff, afastada, ela fez um discurso, como eu já falei aqui para vocês, inclusive rancoroso, reducionista, atrasado. Depois ficou 14 horas sendo interrogada pelos senadores, sem direito à réplica, nem à tréplica, né? Ficou 14 horas lá. Ali, quando ela não tinha um script que escreveram para ela, o discurso até que estava bem razoável. Mas não é muito fácil, né, quando tem que responder de improviso, né? Muitas vezes eu costumo fazer palestras a respeito de economia ou de política, quando me convidam. E na hora das perguntas, né, porque a análise sobre o que está acontecendo na economia não é difícil, é quase sempre a mesma coisa, a gente fala praticamente a mesma coisa, né? Mas quando chega na hora das perguntas, sempre tem um esperto lá no fundo, dentro no auditório, que faz uma pergunta daquelas assim, a gente chama aqui no Rio Grande de repartir o bigode, né? As pessoas pensam, quando vão ouvir alguém, que quem está falando sabe tudo. Não sabe tudo, não. Na minha idade, eu confesso para vocês que aquilo que eu não sei, quase sempre eu adivinho, inclusive. Mas essa história que eu quero contar para vocês é muito instigante e reflete até um certo ponto o que a Dilma deveria ter feito e não fez. De vez em quando eu tenho um recurso para essas ocasiões, assim, quando me faz uma pergunta muito cabulosa. Primeiro que a gente tem que ganhar um tempo para pensar na resposta. Mesmo que não se saiba exatamente qual é a resposta, tem que pensar um pouquinho na resposta, ganhar um pouquinho de tempo. Mas não dá para ficar calado lá em cima do palco ou na tribuna, à espera de que o pensamento caia do céu. Então, nesses casos, eu uso um recurso que é o seguinte: eu me dirijo ao auditório, a pessoa que fez a pergunta, e digo: olha, meu caro, deixa eu contar uma história para você. Eu tenho um caso de um amigo meu que é palestrante profissional, conferencista profissional, e ele vai para a cidade para fazer a palestra dele, a conferência dele. E no carro o motorista dele vai tomando ponto dele, é sempre a mesma coisa, vai tomando ponto dele, né? E ele, quando chega nos locais, diz para o motorista dele: olha, você fica sentado aí no fundo, fica aí, sentado no fundo do auditório, que eu posso precisar de você. E o motorista fica sentado lá no fundo do auditório. E então, quando surge uma pergunta para esse meu amigo que é conferencista, que ele não sabe a resposta na hora, né, ele diz o seguinte: olha, cidadão, essa tua pergunta é tão prosaica, é tão simples, que eu vou pedir para o meu motorista que está no fundo da sala para que ele responda. Então essa é uma historinha que eu conto normalmente. O pessoal dá risada, nesse meio tempo aí a gente ganha um pouquinho de espaço para poder pensar na resposta, né? A Dilma podia ter feito isso, nem precisava ter falado 14 horas, né? Mas ela não fez. O que ela fez? Espertamente, ela pegou um script que os media training passaram para ela e disseram: olha, em todas as respostas que você tiver que fazer, você vai sempre repetir a mesma coisa, né? Vai sempre repetir a mesma coisa. E não tem dúvida. A Aécio Neves chegou até a brincar: olha, se perguntarem para a Dilma como é que vai ser o PIB este ano, ou quem matou Odete, Reutemann,
ela vai dizer: todos os presidentes até agora, antes de mim, sempre publicaram decretos de abertura de crédito sem autorização do Congresso. As pedaladas fiscais foram feitas por todo mundo. Se pegarem algum governante do Brasil, não sobra ninguém. Quer dizer, quem matou o Detty Reutemann, Dilma? Os decretos foram todos publicados de acordo com a lei. E ela passou o tempo todo com essa conversa, né? Na verdade, a Dilma, o Lula, esses PT todos, essa esquerdalha toda aí, na verdade eles estão tentando construir uma narrativa aí para o público interno, já disse isso para vocês aqui também, e querem construir aquilo que eles acham que vai ficar para a história, né? A história me absolverá. Foi o que disse o Fidel Castro, né? Naquele famoso discurso lá, quando depois do assalto ao quartel La Moncada, né? A história me absolverá. Bom, a história absolve os vencedores, né? Que são, aliás, os que escrevem a história. Esse discurso da Dilma Rousseff, feito nesta segunda-feira, a editora de política da RBS disse que foi um discurso para a história. Eu acho que foi um discurso para a lata de lixo da história, né? Para a lata de lixo, né? Mas, enfim, só concluindo aqui para vocês, eu quero dizer que nessa terça-feira de tarde, quando começaram a falar os senadores, na fase final, um pouquinho antes da votação do impeachment, agora eu realmente, com o discurso da Janaína Pascoal, nessa terça-feira, com o discurso de Reale Júnior e os discursos dos senadores de acusação, com esse discurso eu me senti redimido hoje. Hoje eu saí satisfeito, até agora eu não estava satisfeito. Eu estava reclamando muito na segunda-feira que os nossos senadores, até os advogados nossos de acusação, estavam falando muita coisa, fazendo o jogo deles, querendo discutir única e exclusivamente as questões das pedaladas fiscais e dos decretos de abertura de crédito. Quando, na verdade, o que interessa nesse caso, o julgamento não é um julgamento técnico apenas, ele é um julgamento político, de modo que, além dessas questões, tinham que ser colocadas todas as questões relacionadas com a desordem econômica. Isso até que foi colocado, né? Provocada pelo governo da Dilma, mas, sobretudo, enfocar, aí sim, né, o que aconteceu no âmbito da corrupção sistêmica que o PT montou no Brasil para se manter no poder. Isso praticamente passou em brancas, tem passado em brancas, não passou agora aqui na terça-feira, né? Porque ficou bem claro que esse governo, além de mau gestor, de incompetente, ele é corrupto, basicamente corrupto. Eu já estava ficando chateado aqui que não estavam lembrando isso, né? Que essa corrupção sistêmica foi montada pelo PT sob os auspícios do Lula e da Dilma para roubar dinheiro público e, com isso, corromper políticos e eleitores para se manter indefinidamente no poder. É isso que precisa ficar bem claro aí, né? Hoje eu ouvi o Álvaro Dias dizendo até o seguinte: olha aqui, ó, nós escapamos, e nós escapamos, hein? Porque se essa gente continua no poder, nós escapamos de nos transformarmos numa enorme de uma Venezuela. Eu acho que temos que nos saudar aí, é uma página virada. Em Brasil, a partir desta quarta-feira, será outro Brasil, mas não dá para ir para casa descansar não, hein? Vamos ficar vigilantes, hein? Essa gente que está no governo aí é melhor, mas não é confiável. Tem que ficar soprando na nuca e exigindo que os ajustes sejam feitos e que se estabeleça a moralidade pública nesse país de uma vez por todas. É isso aí.